vai continuar a ser abençoada em nome de Jesus. Vamos à palavra de Deus, meus irmãos? Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 4. Vamos ler do verso 1 até o verso 8. Se tiver a versão ARA aí, não sei se tem, Vitor. Pode ser. Vamos ler. Gênesis capítulo 4, do versículo 1 ao 8, a palavra de Deus diz assim. Você que trouxe sua Bíblia, marca aí, anota esses versículos que eu creio que Deus vai falar ao seu coração. E conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz Mas a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos de suas ovelhas, e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão e o matou. Glória a Deus. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos pedir para que Deus fale conosco através dessa leitura bíblica, e que o ensino que Ele tem a nós seja cravado em nosso coração. Senhor, a Tua palavra foi lida, a Tua palavra, Senhor, foi exposta à Tua igreja nesta noite, e como eu bem disse, não é a minha palavra, é a Tua. Senhor, a começar de mim, trata, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua vontade, traz a lição que nós temos que aprender nessa noite, Pai. A direção que só a Tua palavra nos dá, a vida que só ela pode nos trazer. Por misericórdia, usa a minha vida como instrumento, como um canal de bênção, e que a mensagem chegue com eficácia, Senhor, a cada coração. Que esta palavra vá e produza o efeito pela qual ela está sendo mandada por Ti, Pai, nos corações de cada um de nós nessa noite. Por misericórdia e por graça, é o que eu te peço e já te agradeço essa noite. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. O texto a qual a gente leu aqui, ele faz menção do primeiro homicídio, assassinato da humanidade. E é relatado que esse primeiro assassinato foi cometido pelos filhos de Adão e Eva, que a Bíblia nos dá o nome de Caim e Abel. Caim atenta contra a vida do seu irmão, mata ele, deixa a ira falar mais alto e mata seu irmão. Mas quando a gente analisa o texto, a gente observa que Caim, que Abel, na verdade, não fez nada para Caim. Pessoalmente, Abel não fez nada para Caim. O que ele fez foi entregar para Deus uma oferta que o agradou mais.
E por entregar uma oferta que agradou mais a Deus, desperta em Caim um sentimento ruim. Que o próprio Deus diz: você não está sabendo dominar, Caim. Cabe a você dominar. Se você fizer bem, como Abel fez, você vai ser aceito. Mas se você fizer mal, se você deixar esse sentimento te dominar, o pecado está batendo na porta. E nós conhecemos a história, ele não consegue dominar, e por não poder matar Deus, ele mata seu irmão. Contra Deus ninguém pode, irmão. Ir contra Deus, que não aceitou a oferta, ele não poderia. Então ele atenta com quem está mais perto. Sabe o que a gente aprende aqui, irmão? Muitas vezes, nós estamos com um problema com Deus, só que a gente não pode ir contra Deus, e a gente está descontando em quem está mais perto. Muitas vezes, a gente está com um problema com Deus, porque a gente diz: Deus, você não ouve a minha oração, você não recebe meu culto, eu estou no culto todo dia, e você não está vendo, olhando para a minha vida, quer saber? Eu não consigo te pegar, mas eu vou pegar quem está perto aqui. E aí a gente fere, talvez a gente não mata como Caim matou Abel, mas a gente fere com palavras, ações, desprezos, atitudes que descontamos o problema que estamos com Deus nos irmãos. E nessa noite, irmão, eu quero pensar um pouquinho com os irmãos sobre duas vidas que nós temos. A primeira vida é a vida que nós maquinamos aqui, que é a chamada vida ideal, que vem da ideia que a gente tem, que vem do que nós maquinamos em nossa mente, mas a realidade é distante, é longe. E existe uma outra vida, que se chama vida real, que vem da realidade que estamos vivendo. Essas duas vidas, cada um de nós aqui, cada um de nós, está à nossa disposição. Uma vida que a gente idealiza, que a gente diz: quando eu tiver aquilo, eu vou ser feliz. Quando Deus responder aquela oração, quando aquilo acontecer, quando eu tiver aquilo, aí minha vida vai ser feliz. Versus a vida real, que é acordar cedo na segunda-feira, e tá garoando, você fala: não queria sair da cama. Que é os boletos chegando lá na caixinha do correio. Que é as portas que se fecham. E a gente se consagrou, e a gente buscou, e a gente está orando, e a porta continua fechada. Essa é a vida real. O que fazer, irmão? Sobre Abel e Caim, essas duas realidades chegaram ali. Abel entendia o que era a vida real, e toda vez que ele iria prestar um culto para Deus, ele fazia da melhor maneira possível. Já Caim, como diz aí, eu gosto da versão Almeida, porque no versículo 3, ele diz que aconteceu depois de um tempo. O culto de Caim não foi programado, o culto de Caim não foi planejado, o culto de Caim aconteceu. Mais ou menos isso, irmão. Tem um pagodeiro aí no mundo que canta que deixa a vida me levar. Já viu esse verso aí? Está lembrando muito do samba, hein? Aconteceu, é isso. Se der, se eu estiver passando na porta, eu entro. Se eu estiver de bobeira, eu vou. Se der, eu oro. Se der, eu me consagro. Se acontecer, eu lembro de Deus.
Se acontecer, se der na telha, se calhar. Mas quando vai dizer como Abel separa a oferta dele, irmão, diz, por sua vez, Abel das primícias. Por sua vez, Abel não deixou acontecer, ele planejou. Domingo tem culto, começa às 6, e eu estarei lá rendendo glória ao Senhor. Eu estarei lá dizendo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Duas vidas, irmão. Talvez Caim estava vivendo no modo da vida só pensada aqui, irmão, ideal. Não, quando Deus fizer, esse negócio de culto é o que sobrar. A Bíblia diz que Caim pegava dos frutos da terra, irmão. Sabe o que é isso? Talvez no que ele iria separar para Deus, ele olhava no campo e olhava talvez aquela fruta que estava meio amassadinha, que ele via que já tinha passado. Ah, vai para o culto mesmo? Deixa aqui. Talvez ele olhava e dizia, olha, aquela ali, aquela é para mim. Para Deus, pega essa aqui mesmo. Abel, por sua vez, irmão, ia lá no rebanho e olhava animal por animal. Olhava a pata de um e dizia, essa pata está machucada, não serve para Deus. Ia lá, esse aqui tem mancha, não serve para Deus. Esse outro aqui é cego de um olho, não serve para Deus. Mas ele chegava no mais bonito, no mais saudável, e em vez de dizer, esse aqui é para mim, ele dizia assim, ó, esse aqui é para o Senhor. Mundo ideal. Tem crente dizendo assim, ó, quando Deus fizer, eu vou ser o crente mais aplicado. Quando Deus fizer, olha a idealização na mente. Quando Deus fizer, aí é que eu vou orar, aí é que eu vou jejuar, aí é que eu vou ser um cristão de verdade. Você está esperando tudo se encaixar, irmão. Deixa eu te dizer, sempre vai ter alguma coisa que vai atrapalhar. Sempre vai ter alguma coisa, irmão, que vai te impedir. Quando isso que você está falando acontecer, vai vir outras coisas piores. Porque você está andando segundo o seu modelo de vida ideal. E nessa terra não temos a vida ideal, nós temos a vida real. E é na vida real, que é do dia a dia do pasto, que a gente tem que olhar e a prioridade tem que ser o Senhor. É na vida real, não é na vida ideal que o Senhor é prioridade. É na vida real. Está dando para entender, irmão? A gente está dizendo, quando Deus fizer, eu vou ser um melhor crente. E Deus está dizendo, eu já fiz, seja um melhor crente. Seja hoje, irmão, com o que você tem, com a realidade que você tem hoje, com o que Deus deu na sua vida hoje, irmão. Não espere a vida ideal, viva a vida real. Porque tem momento, irmão, que a gente vai parar e vai dizer, quanto tempo eu perdi. Irmãos, os pais aqui vão me entender hoje, mas tem coisa mais gloriosa do que um filho dormir nos nossos braços? Hã? Tem coisa mais maravilhosa de você olhar e aquela criança ali pegou no sono nos teus braços? É uma bênção, não é, irmão? Mas vai passar. Um dia eles vão crescer. Uns dias você vai tentar abraçar ele e vai dizer, sai, pai.
Um dia você vai falar te amo, ele vai ficar com vergonha. Um dia ele vai falar para você deixar um quarteirão antes na escola. Porque o tempo passa, as coisas mudam. E se a gente não aproveitar a vida real para sermos melhores, sermos servos melhores, sermos cristãos melhores, sermos filhos, pais, irmãos melhores, a vida vai passar. Sabe o que Deus está dando a nós aqui nessa noite? Oportunidade. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Você não está desfrutando de coisas que você orou, de coisas que você jejuou, de coisas que você orou na madrugada. Você recebeu e agora só está pensando em pedir outras coisas. Você está vivendo no mundo ideal. Mas Deus te chama hoje para o mundo real, que Ele seja o nosso Senhor, que Ele seja nosso Salvador, que Ele seja tudo para nós no mundo real. É com esse emprego que você tem que louvar o Senhor, porque se você não louvar o Senhor nesse emprego, no melhor é aí que você não vai mesmo. É nessa condição financeira, física, emocional, que você tem que louvar o Senhor. Porque se você não for fiel no pouco, Deus não nos colocará sobre o muito. É Bíblia, é palavra de Deus, irmão. É nas pequenas coisas, é nas condições adversas, é no mundo real que nós provamos que louvamos, exaltamos e engrandecemos o nome dEle. Como Ele nos confiará coisas melhores, irmão? Como Ele nos confiará outras coisas? Mas nós temos uma frase que diz aí que a grama do vizinho sempre é mais bonita, né? Na igreja Deus só ouve a oração do fulano, Deus só ouve a oração do ciclano. Mas a realidade é que a gente só olha o estereótipo, a gente só olha por fora, irmão, e a gente não sabe. O que Caim talvez não soube, é que o preparar do culto de Abel foi diferente do dele. Caim, como nós muitas vezes, só olhamos o resultado. Como Deus abençoa, como Deus prospera, como Deus fala, como Deus dá revelação, como Deus usa. A gente é assim, irmão. Só que na hora de separar o culto, a gente não vê o detalhe de Abel, o cuidado de Abel por oferecer a Deus, irmão. A gente não está oferecendo para qualquer um, irmão. O apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Romanos, ele diz que nós temos que apresentar os nossos corpos como o quê? Diga assim, sacrifício vivo. Diga aí, sacrifício vivo. Sabe o que é isso? O que era o sacrifício no Antigo Testamento? Era um culto. Só que a gente chega como Abel, como Caim. Aconteceu. Estou fazendo nada, eu vou orar. Nem sobrou tempo para orar, Senhor. Nem sobrou tempo para jejuar, Senhor. Ler a Bíblia, passou, Pai. Não aconteceu de dar. Meu irmão, quando a gente quer, a gente faz, não é? Quando a gente quer, a gente vai, não é? Quando é para nós, a gente quer o melhor. Quem aqui, irmão, quando vai pedir para Deus uma bênção, pede a que der? Senhor, estou precisando de um carro. Pode ser, Senhor, um com assoalho furado, Pai. Eu recebo. É assim que você pede? Senhor, dá um carro com motor fumando, Pai. Por favor, pode ser um carro sem volante, Jesus. Quem já orou assim, irmão? Quem já orou assim, irmão? Pode ser o remendado, pode ser o que sobra, Jesus. A gente fala, Senhor, abre aquela porta para mim. Senhor, prepara aquele carro dos meus sonhos. Senhor, aquele lugar eu adoraria morar, Senhor. Não é assim que a gente faz? Aí chegou a hora de entregar a Ele o culto, a adoração, o louvor.
Ah, não aconteceu, não deu. Há um convite a nós nessa noite, irmão. Saia do mundo ideal, da vida ideal, e venha para a vida real nessa noite, irmão. Venha para a vida real nessa noite. Mas tem que virar uma chave dentro de nós essa noite. Porque dentro de nós estamos com uma mecânica, com a programação do consumismo. Dentro de nós estamos com uma mecânica, com uma mentalidade, né, que diz, os coach gosta disso hoje. Essa palavra não é coach, irmão, é bíblica, hein? Mas a mentalidade é, quando você ter, você vai ser alguma coisa. Quando você ter, as pessoas vão olhar para você diferente. Olha, você chega e as pessoas vão falar, nossa, que carrão, que roupa, que relógio. Isso é mentalidade consumista, mentalidade do mundo. E aí a gente está dando o melhor tempo para nós mesmos, gastando no trabalho. E aí a gente está dando a melhor saúde para nós mesmos, gastando em qualquer outra coisa. Aí a gente está dando o melhor da nossa voz, do nosso dinheiro, de tudo, irmão, para nós mesmos, para suprir as nossas necessidades. Porque eu tenho que olhar para mim, porque senão, se eu não se preocupar comigo, ninguém se preocupa, né? Só que quando você vai para o Evangelho diz assim, ladrão, você roubava? Você se converteu agora, você não vai roubar mais, você vai trabalhar, mas não é para você não, é para você ter com que abençoar os outros. Olha a realidade do Evangelho, irmão! Você vai ter que sair com a cabeça mudada daqui dessa noite, irmão. Você vai ter que sair daqui com a cabeça do mundo real, que é, na minha realidade, no que eu tenho, no que eu sou, a prioridade, a primícia se chama Jesus Cristo. É Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Vai ter que mudar algo dentro de nós essa noite, irmão. E eu pensando sobre essa palavra, Senhor, mas o que então tem que mudar? Como que a gente tem que ser? E Deus me fez lembrar, irmão, uma fala de Jesus em Mateus, capítulo 18, do versículo 1 ao 4. Olha o segredo aqui, irmão. Eu comentava com o Paulo fez 18 anos ontem, né? E eu falei que, o Paulo falou na verdade, que nós homens, nós não víamos a hora de fazer 18, né? Quando faz, parece que voa, né? Parece que foi ontem que eu fiz 18, irmão. Estou chegando nos 40. Mas a realidade é inversa, irmão. Como é que a gente vai voltar para esse lugar que Jesus espera? Vamos ver o que Jesus disse? Mateus 18, 1. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos a Jesus dizendo, quem é o maior? Olha o que a gente está atrás, irmão. Olha o que a gente está atrás. Nós não somos diferentes desses discípulos não, irmão. Eles estavam perguntando, sabe o quê? Senhor, quem é que vai ser os bambambam lá no céu? Queria garantir cadeira cativa. Quem são? Dizendo, quem é o maior no reino dos céus? Versículo 2. Jesus chamou um menino e pôs no meio deles. E disse, em verdade vos digo, que se não vos converteres, diz, e não vos fizerdes como meninos, como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Versículo 4. Portanto, aquele que se tornar humilde como um menino, como uma criança, este é o maior do reino de Deus. Irmão, sabe qual é o convite de Deus a nós nessa noite? Voltarmos à simplicidade de uma criança. O convite de Deus, sabe como a gente vai viver a vida real, sem pensar no que temos, no que precisamos, que só vamos adorar a Deus quando tiver aquilo,
quando o nosso coração se converter e voltarmos a sermos aquela criança que a gente era. Irmãos, nós crescemos aqui, não existia essa avenida aqui de baixo. O Rodrigo aqui é da região também, meu amigo aqui, Jardim Independência, a Lu. Não tinha essa avenida, era chamado de Buracão aqui, irmão. Buracão era o nome. Só que aqui era o nosso parquinho, irmão. Né, Rodrigo? Aqui era o nosso parquinho. O Alex era do Vila Alpina aqui também. Era o nosso parquinho. E às vezes a gente não tinha, talvez, o chinelo para pôr no pé. Talvez a gente não tinha a melhor bicicleta. Mas pensa como a gente era feliz, irmão. Eu lembro chegar da escola, 6 horas, irmão, deixar o material e já sair para a rua, para chutar a bola nos portão dos vizinhos que falavam com meu pai no dia seguinte. Pensa como a gente era feliz. O quintal da casa da Lu, vixe, virava reunião lá, todo mundo, a gente ficava tudo lá. Pensa como a gente era feliz, irmão. Sabe uma coisa que eu não sabia? Eu não sabia que tinha boleto para pagar. Sabe uma coisa que eu não sabia? Eu não sabia que precisaria ter um carro, que eu precisaria se preocupar com a roupa que eu vestiria. Eu não sabia que eu iria se preocupar com as demandas da vida, irmão. Eu só vivia a realidade. E quer saber uma coisa? A realidade era tão boa, irmão. Até quando eu chutava o chão e saía aquele tampão do dedão, vocês não sabem o que é isso, irmão. Vocês foram criados em apartamento. Hã? Realidade. Mas pensa como eu era feliz, irmão. Talvez não tinha todo dia a comida que outros tinham na mesa, mas não faltava nada, todo dia tinha algo. Pensa como nós éramos felizes, irmão. Na escola, juntava um monte de meia e fazia uma bola, ou era durex. Pensa como a gente era feliz, irmão. Sabe por quê? Porque a criança vive a vida real. O problema é quando a gente cresce e se acha esperto, e se acha expert. E agora a gente quer ter para ser, e agora a gente quer conquistar para ser. Quando Jesus nos chama e diz: eu quero que vocês sejam como uma criança. Eu quero que vocês vivam a vida real, que você valoriza o carro que você tem, que você valoriza a família que você tem, que você valoriza a casa que você tem hoje. Sabe por quê? Porque tudo é passageiro. Um dia você não vai ter mais esse carro, um dia você não vai morar onde você mora mais. É tudo transitório, irmão. Mas eu vivo hoje dizendo: graças eu te dou, Senhor. Eu continuo te louvando, eu continuo engrandecendo o teu nome. Vai dando glória a Deus, irmão. A Bíblia diz assim, ó: em tudo dai. Fala aí, irmão, não está com coragem não? Em tudo dai. Você sabe, né? Você sabe. Ah, bom saber que você sabe. Mas o texto continua e diz: porque essa é a vontade de Deus. Você não dá graças porque é um jargão. Você não dá graças porque é bonitinho, que você está sendo falso. Você dá graças porque é a vontade de Deus. É por isso que você dá graça. Você está dizendo que você crê no que diz Eclesiastes 3. Que você sabe o que você está vivendo hoje não é para sempre, mas Eclesiastes 3 diz o quê? Há um tempo determinado para algumas as coisas, para todo propósito debaixo do céu. Vai passar, irmão, vai passar. Olha para o irmão do lado e diz para ele aí: vai passar, irmão, vai passar. Vai dando graças. Vai dando graças, vai dando graças. Receba essa palavra no teu coração. Essa palavra parece que não é, mas é de ânimo para a tua alma, para o teu coração. Receba essa palavra há um tempo, mas o hoje
Viva a vida real, irmão. Glorifica na vida real. Não espera a vida ideal para você oferecer as primícias. Sabe por quê? Porque isso é barganha. Quem espera a vida ideal para ser um crente melhor, para ser um melhor adorador, para ser um melhor ofertante, está barganhando com Deus. Ele está dizendo: Senhor, eu só estou esperando o Senhor fazer, hein? Mas quem vive na realidade diz: Senhor, com o que tenho eu já te dou. Senhor, não é o que eu queria dar. Senhor, eu sei que não é ideal para ti. Não é o ideal, Pai. Eu só tenho esse coração. Eu só tenho esse tempo. Eu só tenho essa finança. Recebe, Pai, porque é o meu melhor. Certa vez Jesus estava bem no lugar aonde colhia a oferta no templo. Se eu não me engano é Lucas 21. Jesus está sentado ali olhando, todo mundo ofertar. Aí vem um fariseu, talvez mostrando, a nota nem de 100, era de 200. Outro, cadê o pessoal da maquininha mesmo? Mostrar o cartão black. Cadê? Alex gosta do cartão black. Vai mostrando, vai mostrando. Daqui a pouco a Bíblia diz que vem uma viúva, talvez encurvadinha, com a roupa surrada. Jesus sentado só olhando, e os discípulos do lado. Vem aquela senhorinha, deposita ali, talvez não querendo ser vista, e vai embora. Jesus, para. Está vendo essa mulher? Está vendo essa pobre viúva? Ela entregou mais que todo mundo daqui. Os discípulos falaram: Senhor, a roupa dela, Pai, nem é Calvin Klein. Senhor, olha a roupa dela, olha o tênis, olha o carro que ela chegou, Senhor. Como o Senhor fala que ela entregou a melhor oferta? Aí Jesus explica. Todos entregaram o que sobrava. Mas ela, não sei se você está entendendo aqui o que Deus está falando, irmão. Essa deu todo o seu sustento, e não fez faixa, não falou no holofote, não, irmão, ela só fez, porque ela sabia que estava fazendo para Deus. Ela fez, porque ela não queria agradar o pastor, ela não queria agradar talvez o marido, a esposa, ela falou: eu quero agradar o Senhor, é para ti, Pai. Como está sendo, irmão? Eu e você temos duas vidas, irmão. Em qual você está vivendo? Na ideal, que você idealizou, ou na real, na realidade? Eu falo a vidas aqui sem medo de errar, irmão. 95% de nós entramos aqui vivendo a vida ideal. Pensando como seria, como será, qual será o nosso comportamento quando Deus fizer. Aí vem Deus e volta. É hoje que eu quero saber. É o que tem na sua mão hoje, é na casa que você mora hoje, é o que tem na sua conta hoje, é a voz que você tem hoje. Eu falei aqui há poucos dias, irmão, pastor americano, Bob, eu não sei falar o sobrenome dele não, Bob Spurgeon, alguma coisa assim. Ele sofreu um acidente há uns anos atrás, e ele perdeu a fala, irmão. Na verdade, ele está com dificuldade na fala. E ele fala sussurrando, é americano. E ele diz assim: Senhor, todo dia, restaura a minha voz. Tudo que eu quero é ter uma voz boa para te louvar. Restaura a minha voz, Senhor. Restaura a minha voz. Dá minha voz de novo, Senhor. E a gente tem uma voz boa para gritar, para falar dos outros, para xingar, e a gente não, para reclamar. E Deus tem um servo dele
que estava doido para ter uma voz igual a nossa, para adorar. Você já adorou Deus hoje aí, irmão? Dá um glória a Deus aí nessa cadeira aí. Dá um glória a Deus aí. Dá um glória a Deus na vida real. Faz assim, irmão, ó, sabe fazer isso aí? Ó? Quem sabe fazer aí? Faz aí no irmão do lado. Ei, vem para a vida real. Fala, vem para a vida real. Vem para a vida real. Vem para a vida real. Vem para a vida real, irmão. Isso aqui é acorda. Acorda. Sai dessa vida ideal. Vem hoje para a vida real, irmão. Vem hoje para a vida real, irmão. Para finalizar essa ministração, irmão, nós temos que lembrar o que o apóstolo Paulo nos fala. Vamos abrir Filipenses capítulo 4. Marca aí na sua Bíblia também, irmão. Versículo 10 ao 13. Paulo está agradecendo a igreja em Filipos por ter enviado a ele uma oferta. Ele está ensinando os irmãos ali em Filipos que os beneficiados seriam eles mesmos, não só Paulo por receber a oferta. Ele está agradecendo. E agora ele nos dá uma lição, irmão. Mas no meio dessa lição, há um versículo que muitas vezes é usado só para bonança, só para falar de quando Deus abençoa. E o contexto nos mostra que é totalmente contrário. Vamos ver o que Paulo diz. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Eles lembraram de Paulo e enviaram uma oferta para ele. Pois já vos tinhas lembrado, mas não tinha tido oportunidade. Olha agora o 11. Não digo isto como por necessidade. Porque já o que, irmão? Já o que? Ou seja, ele não sabia um tempo da vida dele. Aprendi o que, irmão? Contentar-me com o que tenho. Aprendi a me contentar com o que tenho. Versículo 12. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Ó a vida real, irmão. A vida real é assim. Um dia você está na abundância, um dia você está na necessidade. Um dia você tem na mesa, outro dia você passa fome. Aí Paulo, que antes de Cristo vivia na abundância só, teve que aprender que mesmo na necessidade, receba isso no seu coração, ó, mesmo na necessidade, Deus não deixou de estar com ele, de amá-lo, de cuidá-lo, de protegê-lo, de guiar a vida dele. Deus estava lá. Eu aprendi a padecer necessidade. Sabe por quê? Porque eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. As pessoas pegam esse versículo isolado, só quando tem bênção. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você já gritou ele quando estava passando necessidade? Você já gritou ele quando tinha pouca coisa em casa? Pois Paulo está dizendo que eu e você temos que aprender. Vida real. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode também, irmãos? Quantos podem no Senhor que nos fortalece nessa noite? Receba o fortalecimento do Senhor. É Ele que nos fortalece em toda e qualquer situação, na vida real. Sabe como nós vamos sair daqui hoje, irmão? Como crianças. Pega uns vídeos, irmão, lá da África. Pega uns vídeos aqui do Brasil mesmo, das periferias. Aliás, irmão, vai dar uma voltinha. A gente que é criado em apartamento,
que a gente empina a pipa no ventilador, né, Paulo? Não sabe a realidade. Vai dar umas voltas, né, Rodrigo? Na periferia. Vai dar umas voltas, irmão. Você vai ver os molequinhos sem chinelo, só com shortinhos. E a garrafa PET é o caminhão deles. E eles estão alegres, eles estão felizes. E o sorriso está no rosto, irmão. Aprenda a estar satisfeito. Venha para a vida real. Vamos orar, irmão? Se coloque em pé. Se coloque em pé nessa noite. Caim talvez matou Abel. Porque ele vivia no mundo ideal. Abel, por sua vez, no mundo real. Eu sei que não é fácil, irmão. Deixa eu te dizer. Quinta-feira a gente leu um verso aqui. Na terça foi, na verdade. A Bíblia diz que nós temos que orar sabendo que todos os nossos irmãos cristãos no mundo todo estão passando pelas mesmas dificuldades que nós. Às vezes a gente acha que só a gente tem luta, irmão. Vamos falar a verdade? É porque tem gente que disfarça bem, irmão. É que tem gente que aprendeu, como Paulo. Talvez você olhe para o irmão e acha que ele não tem problema, é porque ele já experimentou um pouquinho mais que você, irmão. Está na caminhada um pouquinho mais. Ele sabe em quem tem crido. Ele sabe, a confiança dele está, ó. Então ele não precisa demonstrar, irmão. Mas eu quero te dizer, todos nós aqui, ó, todos nós está enfrentando algum tipo de dificuldade, irmão. Todos nós está enfrentando algum tipo de luta. E muitos, por não saberem como lidar, só vivem no mundo ideal, só no ideal. E Deus te traz para a realidade hoje. Eu te quero no mundo real. Eu te quero vivendo dia após dia, irmão. Eu te quero sendo um cristão no lugar que eu te plantei. Te quero você sendo uma referência aonde, na família que eu te coloquei, no bairro que eu te coloquei, no trabalho que eu te coloquei, com os vizinhos que eu te coloquei. Nada é à toa, irmão. Abel poderia dizer: poxa Deus, você não podia dar um irmãozinho melhor para mim, não? Vou dar logo esse assassino? Que é isso? Imaginar o ideal. Para hoje, irmão, para hoje. Dá uma olhada no que você pode dar de primícia para Deus hoje. Isso que você dá para você, isso que você oferece para o seu ego, faça esse teste, irmão, e a sua vida vai mudar. O que você faz para o seu ego, para alimentar o seu ego, começa a fazer para Deus, começa a dar para o Senhor. Eu acordo cedo para ler um livro, para fazer qualquer coisa. Começa a acordar cedo e priorizar o Senhor, para você ver se as coisas não mudam. Não, o melhor do que eu ganho é para minhas roupas, é para as minhas coisas. Começa a inverter, irmão. Começa a inverter. Começa a inverter para você ver, irmão. Para de pensar em si, na minha dor, no meu. Sai hoje desse lugar. Sai hoje desse lugar. Cristo te chama para viver o mundo real, realidade. Na realidade, eu amo o Senhor acima de todas as coisas. Ele é a minha prioridade, irmão. Ele tem que ser a nossa prioridade. Se não, isso que eu vou falar é forte, irmão. Se a gente não fizer isso, nós somos assassinos em potenciais. Nós somos assassinos em potenciais. E nem sempre nós externamos isso. Lembra aqui, ó? A gente mata o nosso irmão.
Eu termino dizendo, irmão, que Deus te vê. Deus te vê. Aliás, Ele te trouxe hoje aqui para ouvir esta palavra, porque Ele te vê. Ele só quer encaixar o que está fora, porque não adianta, irmão. Se temos uma coisa errada, não adianta a gente orar, não adianta a gente jejuar. Porque se a gente não voltar um pouquinho e consertar, a engrenagem não flui. Está entendendo, irmão? A engrenagem só vai correr bem quando você volta, conserta e prossegue da maneira certa, dizendo: ah, Senhor, é assim que um culto é feito? É oferecendo a primícia? É oferecendo o melhor? Eu aprendi como é. É assim que eu vou fazer. Vem para o mundo real nessa noite, irmão. Feche seus olhos. Peça ajuda para Deus. Deus, nossa mente nos engana. Quantas vezes ela cria realidades paralelas que enganam a nós mesmos, que diz em nosso coração que seremos felizes, que conseguiremos ser crentes melhores, que conseguiremos ser melhores servos, quando aquilo se consumar, quando aquela outra coisa acontecer. Mas essa é uma mentira de Satanás. Essa, Senhor, é uma ilusão criada para nos tirar do foco, para que o tempo passe em nossa vida e nos engane, e deixemos de entregar a primícia como Abel fez, e deixemos de entregar o melhor para o Senhor, de tudo, do nosso tempo, do nosso talento, da nossa saúde, da nossa inteligência, do nosso intelecto, da nossa família. As ilusões vêm para que aconteça as coisas para Deus, não seja planejado. Mas nessa noite a Tua palavra veio a nós, e nós saímos desse mundo ideal, e nessa noite voltamos para o mundo real, aonde iremos Te adorar, bendizer o Teu nome, oferecer a primícia com o que temos, com o que somos, aonde o Senhor nos plantou. Ofereceremos o melhor, Pai. Ofereceremos, Pai, o que temos de melhor. Por favor, ajude, Senhor. Ajude crentes aqui nesta noite. Ajude Teus filhos, Teus servos a entrarem, Senhor, a voltarem para o mundo real, Pai, e glorificarem o Teu nome lá, e que todos vejam e saibam que, independente do que o Senhor faz, nós o adoramos, nós bendizemos o Teu nome, nós glorificamos o que temos hoje, exaltamos o Teu nome pela família que o Senhor nos deu, pela casa que o Senhor nos proporciona, pelo carro que o Senhor nos proporciona. Eu dou glória a Deus. Oh Jesus, tudo vem de Ti. Se o Senhor permitiu que é esse hoje, eu Te glorifico, eu Te exalto, porque eu sei que tudo vem de Ti. Tudo vem de Ti há um tempo determinado para aqueles que Te adoram, Pai, em espírito e em verdade. Nos ajude, nos fortaleça, nos dê graça, para a honra e glória do Teu nome. Você pode aplaudir ao Senhor por esta palavra, irmão? Dá um glória a Deus. Diga a Ele que você vai viver na realidade daquilo que Ele te deu. Louvado seja Deus. Vamos orar pelo aniversariante, amém? Paulo, vem aqui. Paulo aniversariou ontem, irmão. 18, né, Paulo? 18, mais alguns, né? Mais alguém aniversariou essa semana? Quer orar? Vamos orar, estenda as mãos para cá, irmão. Vamos pedir que Deus dê saúde ao Paulo, dê ânimo, dê vigor, que ele continue sendo essa bênção em nossas vidas. E o curandeiro, glória a Deus, o farmacêutico abençoado que eles são, em nome de Jesus. Deus,
Eis aqui, Senhor, a vida do Paulo, te louvamos, te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos uniu, o Senhor plantou, Senhor, a vida do Paulo neste lugar, e ele tem sido bênção para esta igreja, Senhor, para este povo, para cada um de nós, Pai. Muito obrigado pela vida dele, o coração voluntário, o coração disposto, que em nome de Jesus, Pai, ele continue tendo esta visão, Pai. Muito mais que isso, nós pedimos que o Senhor se revele a ele cada dia mais. Senhor, aquilo que ele não conseguiu enxergar ainda, que a tua mão, que o teu poder faça o teu filho enxergar, para a glória do teu nome, ser com ele os negócios, a família, seja tocado e abençoado por ti, Senhor. Nós oramos e pedimos pela vida do Paulo nesta noite, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor pela vida do Paulo, amém? Glória a Deus. Agradecer a Deus também, pastor Elvis, amém, nos visita, o Elvis trabalha ali com a Mari, uma bênção, Deus abençoe, junto com o cunhado, né? Qual que é o nome dele? Jorge, sejam bem-vindos, que Deus abençoe a vida de vocês. A igreja está feliz com a presença dos nossos irmãos? Diga amém. Nosso irmão Rodrigo também nos visita, já é de casa também, que Deus abençoe cada vez mais em nome de Jesus. Vamos orar, agradecendo a Deus. Pai, vem orar. Amém? Agradecer a Deus por este culto. Que Deus nos dê uma semana de bênção, de vitória, em nome de Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esta vitória. Que o Senhor cumpra a sua palavra todo momento em nós. Que nós possamos deixar Deus fazer isso. Se não deixar, vamos sofrer. Se não deixarmos, vamos sofrer. Senhor Deus maravilhoso Pai, graças eu te dou, Senhor, por este momento que nos concedeu, que me concedeu, Senhor. Pai querido, ouve o clamor dos teus servos, meu Pai. Ainda que não está saindo palavras das suas bocas, meu Pai, mas tu já sabe o que ele está pensando, Senhor. Tu já sabe o que ele maquinou, Senhor. Pai, concede força a esse irmão e esta irmã, Senhor. Que ele vença a si mesmo, Senhor. E se fortaleça em ti, Senhor, meu Pai querido, meu Pai. Pai, se há alguma enfermidade, Senhor, que ainda não se manifestou no meio do teu povo, Senhor, eu te peço, Senhor, que tu passe o seu bálsamo, Senhor, meu Pai querido, e queime esta enfermidade, Senhor, meu Pai querido. Senhor, se algum irmão está, Senhor, preocupado pelo dia do amanhã, Senhor, que logo mais, meu Pai, vai acontecer, Senhor. Tu possa, Senhor, abrir esta porta, Senhor. Por favor, Senhor. Tu possa dar solução a este problema, Senhor, meu Pai. Porque nada foge das tuas mãos, meu Pai. Nada acontece se tu não permitir, Senhor. Como pequeno servo teu, Senhor. E crendo, Senhor Deus amado, que a minha vida e a vida do teu povo, Senhor, dos meus irmãos em ti, Senhor, está na tua direção, Senhor. Nesse momento eu também peço a ti, Senhor, que tu repreenda o inimigo de nossas almas, meu Pai, que prepara a cilada para tentar nos derrubar, Senhor, meu Pai. Tenta, Senhor, nos fazer, Senhor, entristecer-te a ti, Senhor, meu Pai querido. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, por favor, Senhor. E pelo teu poder, Senhor, eu repreendo, Senhor, meu Pai querido, essas astúcias, esses laços, essas feitiçarias que é lançada contra o teu povo, Senhor. Tanto os irmãos daqui da RAG, como que está espalhado sobre a terra. Eu creio em nome de Jesus que vamos vencer, já estamos vencidos a todas as astúcias do maligno, Senhor. Pai, eu também te peço por todos que estão nesse hospital, Senhor, meu Pai querido. Tantos aqueles que entraram agora pelas portas, Senhor, e aqueles que já estão dias, meu Pai querido. Que o teu Espírito possa, Senhor, usar os teus servos que lá vão, ou que já lá estão, Senhor, para que o teu nome venha a ser glorificado, Senhor. Salva, Senhor, eu te peço. Também, Senhor, pelos que moram nesta rua, Senhor, da ponta desta ponta e da outra ponta, Senhor. Salva, Senhor. Salva, meu Pai, por favor, Senhor. Eu já agradeço em nome de Jesus por essa vitória. Amém. Aleluia. Não deixe de passar na nossa cantina, ali sempre um alimento abençoado. Abençoa a obra também em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus,
A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito de Deus esteja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos nós vamos dizer amém. Abrace seu irmão, deseja a ele uma boa semana, diga a ele, venha para a